No dia 3 de abril de 1981, 400 homens da polícia do Rio de Janeiro cercam um pequeno apartamento no conjunto dos bancários, próximo à Praia das Bandeiras. Dentro do local está José Jorge Saldanha, que resolve trocar tiro durante 11 horas com os agentes da lei. Ao final daquela empreitada, antes de perder a vida, Saldanha, que era conhecido pelo codinome de Zé do Bigode, avisa o sistema de segurança fluminense que algo havia saído de dentro da prisão. Foi a primeira vez que a mídia e a polícia entendeu o nascimento da maior organização criminosa do Rio de Janeiro. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Joel Paviotti do canal Iconografia da História, tô aqui para contar essa história, mas antes eu gostaria de pedir encarecidamente o like de vocês, para aproveitar e ativar o sininho para receber notificações e se inscrever no nosso canal, porque você ajuda o nosso conteúdo a ir bastante para frente, mostrando para o algoritmo que nós temos credibilidade. Hoje contaremos mais uma história da crônica policial do Rio de Janeiro. Espero que vocês gostem bastante desse trabalho. Vamos lá? Edu, roda a vinheta. E aí galera, vamos lá, vamos explicar essa história ocorrida no início dos anos 80. Para explicar ela, nós temos que dar uma passada de olhos lá no passado e compreender como surge o Comando Vermelho dentro das prisões fluminenses. Vamos nessa com a gente? Então prestem bastante atenção. Em 1969, nós vivíamos num período de ditadura militar no Brasil. Era um período de exceção e alguns grupos de esquerda resolveram adentrar a luta armada para tentar derrubar o governo brasileiro e também tentar uma revolução. Nesse período, pessoal, muitos políticos e jovens da classe média passaram a pegarem armas e montar organizações armadas, como por exemplo a VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, e a MR8, que chegou a sequestrar um embaixador norte-americano aqui no Brasil. Bom, para tentar conter esses caras e desmantelar esses grupos de esquerda, o governo publicou a LSN, Lei de Segurança Nacional. Atenção, aqui é importante a gente dar uma parada. A LSN visava combater grupos revolucionários de esquerda que expropriavam bancos, ou seja, assaltavam empresas bancárias. Prestem muita atenção nesse momento. O artigo 27 dessa lei, e a gente vai deixar essa lei dos comentários, dizia o seguinte, e esse artigo 27 é importante para a gente entender como é que nasceu o crime organizado dentro da cadeia. Abre aspas, assaltar, roubar ou depredar estabelecimento de crédito ou financiamento, qualquer que seja sua motivação. Pena, reclusão de 10 a 24 anos. Parágrafo único. Se da prática do ato resultar morte, perda de vida, a pena será de prisão perpétua em grau mínimo e pena capital, né, em grau máximo, ou seja, pena de morte. A lei, galera, quando ela não cita um sujeito específico, ela vale para todo mundo. Então, a LSN, a Lei de Segurança Nacional, esse é o artigo 27, enquadrava tanto os militantes de esquerda político quanto os criminosos comuns. Qualquer um que assaltasse banco entrava nessa lei. E foi a partir dessa lei que os militantes de esquerda passaram a ser presos com bandidos comuns. Parte importante dessa convivência ocorreu no Instituto Penal Cândido Mendes, na Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Para lá, um lugar ermo e longe, né, eram enviados homens que faziam parte das organizações políticas de esquerda, assim como homens que eram criminosos comuns. E esses caras, eles passam a conviver junto nesse espaço. É nesse lugar que dá abrigo à convivência entre esses dois tipos de preso que nasce o CV, a maior organização criminosa da história do Rio de Janeiro. Galera, os presos políticos conseguiam inserir dentro das celas livros de revolucionários de esquerda, como é bem contado no livro do Carlos Amorim, Comando Vermelho, a História Secreta do Crime Organizado, e CV e PCC, a Irmandade do Crime. Duas referências que deixaremos para vocês como recomendação de leitura aí embaixo. Também estamos usando nesse vídeo aqui o livro 400 contra 1 de William Silva Lima, o professor, que é um dos fundadores do CV. Depois deixa no comentário aí se vocês querem um vídeo dele, porque ele é um cara bastante importante também nessa história. E outra, a gente vai deixar o link aqui para vocês comprarem no nosso link, que daí vocês ajudam a gente também, tá? Aos poucos, então, galera, os presos comuns passam a adotar técnicas de presos políticos, inclusive com reuniões, leitura de livros com autores revolucionários. Segundo Carlos Amorim, que a gente está usando de referência, mais de uma centena de livros foram encontrados dentro do Cândido Mendes. E dessas centenas de livros, 90% deles eram de autores da esquerda. Aliás, os presos políticos ensinaram os presos comuns a questionar as condições de dignidade dentro das prisões. Ensinaram os caras a fazer greve de fome e também a fazer divisão igualitária de comida e tarefas. Uma primeira visão de como organizar-se no mundo do crime. Claro, pessoal, que os presos políticos influenciaram, mas existia ali presos comuns com características de liderança e bastante inteligentes. É o
caso do William Silva Lima, o professor, de José Carlos do Reis Ensina, o Escadinha, e de José Jorge Saldanha, o Zé do Bigode. Além de José Carlos Gregório, o Gordo, e também Rogério Langruber, um dos presos mais habilidosos e inteligentes que passou ali pelo local. Bom, galera, com o fim da Lei da Segurança Nacional, lá pela metade dos anos 70, os presos políticos foram libertos pela Lei da Anistia e os presos comuns passaram a dominar a cadeia toda. Nessa época, foram formados dois grupos lá dentro de presos comuns, a Falange Vermelha e a Falange Jacaré. Aí, galera, depois de uma rebelião brutal que teve dentro do presídio e um monte de sangue jorrando e gente perdendo a vida numa noite horrenda, a Falange Vermelha se converteu em Comando Vermelho e quase exterminou a Falange Jacaré. Seus membros iniciaram uma caixinha em dinheiro para bancar fugas, e nessas fugas saíram da prisão homens como Escadinha, que nós já falamos aqui no nosso canal, nós já fizemos um vídeo sobre, eu não sei ainda se foi lançado, e José Jorge Saldanha, personagem principal do nosso vídeo de hoje, conhecido também como Zé do Bigode. A gente passou meio por cima da fundação do CV, mas essa história vale depois um material inteirinho sobre, um vídeo mais completo e tal. E comenta aí se vocês querem que nós façamos esse vídeo. E não esquece de deixar seu like, porque sem o like a gente não consegue produzir mais e a gente não consegue produzir melhor do que a gente já está produzindo. Então vamos lá, galera. José Jorge Saldanha, o Zé do Bigode, era assaltante de banco e foi condenado no início dos anos 70. Se fosse cumprir mesmo toda a pena certinho, ele demoraria muito mais para sair da cana. Porém, Zé do Bigode, como era conhecido, conseguiu escapar da prisão no ano de 1980, com o uso do dinheiro do CV em uma ação muito ousada. Lembra aquele dinheiro da caixinha que eu falei que os caras guardavam para fugir? Então, ele se beneficiou disso. Ele foi resgatado num barco a remo no meio da madrugada. Segundo Carlos Amorim, o principal autor que a gente tirou a referência, no livro que nós citamos aqui, José Jorge Saldanha era o preso mais apaixonado pela ideia de confrontar o sistema. Ele realmente havia absorvido muitas ideias revolucionárias do contato que ele teve com a esquerda. Então, logo que saiu da cana, o Zé do Bigode se comprometeu a realizar vários assaltos a banco para contribuir com a caixinha, que lhe ajudou, inclusive, a sair de dentro da prisão e a tentar inclusive libertar os seus comparsas. Junto com a sua quadrilha, ele preparou um roubo muito ousado. Para realizá-lo, Zé do Bigode e sua quadrilha alugaram um apartamento no Conjunto dos Bancários. Gente, o Conjunto dos Bancários é um bairro da zona norte do Rio de Janeiro, que fica lá na Ilha do Governador. Ele é conhecido até hoje por abrigar funcionários de bancos e instituições financeiras, mas naquela época era muito mais. A galera morava tudo lá que trabalhava dentro das instituições bancárias. A ideia do Zé do Bigode era fazer amizade e conviver com os funcionários e gerentes de banco para compreender melhor sua rotina e depois assaltar as respectivas agências que esses caras trabalhavam. Era realmente um plano ousado que demoraria muito tempo, um investimento muito alto. Era uma tentativa de crime que nunca havia sido visto ali dentro do Rio de Janeiro. Eles investiram muita grana, mas a polícia começou a desconfiar de Bigode. Ele já tinha o rosto meio conhecido e alguns membros da quadrilha dele começaram a arrumar um pouco de confusão nas proximidades do Conjunto dos Bancários. Bom, essa fita toda aí que eu falei pra vocês levantou a suspeita dos homens que montaram uma campanha para tentar prender o Zé do Bigode. E na hora da prisão, ele adentrou dentro do apartamento que ele havia alugado ali no Conjunto. Em poucos minutos, galera, o Conjunto dos Bancários, em frente ao prédio onde Zé do Bigode se encontrava, fica lotado de polícia. Pelo menos 400 homens armados, helicópteros e até carros blindados. Carro blindado naquela época era muito raro. Era 1981, então esses caras a segurança pública tenta adentrar dentro do apartamento para prender o Zé do Bigode. O bandido, ao invés de se entregar, resolve trocar tiro com o exército da segurança pública que estava do lado de fora. Dentro do apartamento, galera, entra um parceiro do Zé do Bigode também, um cara chamado Demi. E eles vão trocar tiro com a polícia até não aguentarem mais. No apartamento, dentro do apartamento ali, os dois tinham disponíveis. Vai pegando aí as armas dos caras. Uma submetralhadora aí na 45, uma pistola Luger de 9mm, 2 revólveres e uma granada do exército, além de mais de 600 munições. Um arsenal mesmo que daria para resistir um bom tempo ali trocando tiro com os homens. Enquanto apertava o gatilho de dentro do apartamento, atirando para fora, Zé do Bigode gritava que ele era do CV,
que o crime havia mudado e que ele não ia se entregar à polícia algum. A polícia, cara, ela começou a achar estranho isso, né? Chegaram a cogitar até que o Zé do Bigode seria um maluco, um louco e tal. Pois até aquela época, na segurança pública do Rio de Janeiro, os bandidos não acostumavam trocar tiro com a polícia dessa forma, tá ligado? Não acostumavam ter armas grandes e de grosso calibre como o Zé do Bigode tinha disponível ali dentro do apartamento. A mídia mesmo que cobriu o caso se assustou com a disposição de Zé do Bigode perder a vida na trocação. Em certo momento, galera, o parceiro de Zé do Bigode é alvejado na cabeça, né? Ele toma um headshot e já cai no chão sem vida. E o Bigode, ao invés de se entregar, velho, ele continua trocando tiro. O tempo vai passando e mais policiais chegam ao local. Eles cercam a rua e atiram de fora para dentro. Evacuam o prédio e Zé do Bigode continua lá dentro apertando o gatilho. Tem um livro chamado A Arte da Guerra, escrito pelo general chinês chamado Sun Tzu, que diz, abre aspas, deixe sempre o espaço para seu inimigo escapar, senão ele lutará até a morte. E o Zé do Bigode tava afim de fazer isso aí lá naquele dia. Aí o Zé do Bigode, então, já com mais de 10 horas de combate contra a polícia, passa a dar sinais de cansaço. Os policiais jogam bombas de gás lacrimogêneo para dentro do apartamento do Bigode. Com as próprias mãos, o Zé do Bigode pega essas bombas e jogam de volta para a polícia. A polícia novamente acha estranho que um bandido com toda a possibilidade de se render, de se entregar, enfim, ele estava numa área de classe média alta, ainda insistia em resistir à prisão. Realmente eles ficaram impressionados com isso. Já no final do dia 4, quase no fim da manhã, Zé do Bigode tira a vida de um policial. A polícia então, não tendo outra opção, invade o local e ele perde a vida com um tiro de rifle no peito. O ocorrido, galera, foi tão impactante que saiu em praticamente todos os meios de comunicação da época. Vamos ler para vocês um trecho do livro de Carlos Amorim que cobriu o caso no dia. Estava lá de corpo presente o jornalista, tá? O trecho está no livro que citamos no começo, na página 60, na edição da Record, beleza? Então vamos ler para vocês, abre aspas, palavras do Carlos Amorim. A Batalha da Ilha do Governador é um marco importante na história do crime organizado no Rio de Janeiro. Pela primeira vez, o Comando Vermelho revela o poder de fogo disponível e a determinação de seus homens. A polícia vê surgir diante de si um inimigo nunca enfrentado fora da luta política. O crime comum mudou. Esta é a conclusão dos responsáveis pela repressão. O então secretário de Segurança General Valdir Muniz não tem constrangimento em declarar, abre aspas novamente, não sei o que são essas falanges. Não entendo como conseguem essas armas sofisticadas e como aprendem a usá-las, mas eu sei o que precisamos fazer para combater o mal pela raiz, unir a sociedade contra elas. Tirem suas próprias dúvidas, galera, e suas próprias conclusões. E até uma próxima. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. As referências estão novamente no comentário. Vamos destacar aqui que tudo que nós falamos aqui sempre é bastante referenciado em leitura de livros, artigos científicos, matérias de jornais, e nós deixamos tudo no primeiro comentário para vocês poderem verificar as nossas informações e poderem inclusive se aprofundar no conhecimento. Aqui nós aprendemos e vocês aprendem. Ademais, eu quero pedir novamente o like de vocês para que se inscrevam no canal, ative o sininho para chegar a notificação toda vez que a gente lançar um vídeo novo. Vire membro do nosso canal por apenas R$ 4,99, vocês poderão acompanhar o nosso trabalho muito mais de perto. Se quiserem doar alguma coisa para a gente, tem o botão valeu aí também. E se puder compartilhar esse vídeo, meta o pau, faça isso daí, porque aí você vai estar ajudando a gente a produzir cada vez mais e melhor. Um forte abraço, fui!